pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração e com o tema de hoje, um conselho mudou tudo. Imagine só um rei muito poderoso, uma rainha desobediente, um império em crise e tudo começou com um conselho. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do processo de aconselhamento e vamos usar como base o livro de Esther do Antigo Testamento. Nós observamos que os destinos foram traçados nessa história, tendo como base o processo de aconselhamento. Eu quero te dizer que, infelizmente, na sociedade que nós temos vivido, o aconselhamento, ele não tem sido usado. E eu quero te dizer que, em muitos momentos, as nossas decisões, elas podem correr um grande risco se eu não buscar por aconselhamento. Imagine só, uma rainha que foi destronada em um reinado por causa de um conselho. E uma outra mulher levantada também por causa de um conselho. Então eu quero te convidar a ficar nesse vídeo até o final, que você vai observar como o conselho é capaz de mudar destinos. Bom, mas deixa eu explicar o contexto dessa história. O rei Xerxes era o rei da Pérsia, um rei muito poderoso, que um dia decidiu fazer um banquete para todos os nobres, para mostrar o quanto ele era poderoso enquanto reinado. Bom, e durante esse banquete, ele chama à sua presença uma rainha, a rainha Vasti, uma rainha que estava também fazendo um outro banquete para as mulheres, porque o rei ele queria mostrar aos seus nobres como ele tinha uma rainha muito bela. E ele pede para um dos seus servos irem chamar a rainha à sua presença. E eu quero te dizer que uma autoridade naquela época, como o rei, quando pedia a solicitação da presença de alguém, essa pessoa precisaria obedecer de forma imediata. Porque se isso não acontecesse, isso poderia gerar sérios problemas. Contudo, Vasti, ela não obedeceu à ordem real. E a partir daí começa a grande problemática que nós observamos no livro de Esther. A partir da atitude da rainha Vasti, o rei ficou extremamente chateado com essa situação. Imagine você com um banquete na qual você solicita a presença da sua rainha e ela não obedece. E o que fazer diante de uma situação como essa? Bom, de forma imediata, o rei, ele chama os seus principais conselheiros, homens que conheciam das leis, dos costumes da Pérsia, e pergunta a eles: o que poderá fazer o rei quando alguém não segue a solicitação de uma ordem na qual eu chamo esse indivíduo à minha presença? Bom, Xerxes, ele estava realmente muito chateado com a situação. E aqui nós começamos a observar um ponto muito importante. O rei precisaria tomar uma decisão, e uma decisão não muito fácil, porque estava relacionado à sua rainha. Bom, quando nós estamos diante de decisões muito importantes, a primeira coisa que eu preciso entender é: eu necessito de pessoas que me ajudem à tomada de decisões, que me deem orientações com relação à tomada de decisões. Então, de uma forma imediata, ele chama os seus conselheiros, homens experientes. Olha só, no processo de aconselhamento, você precisa de conselheiros. Agora eu quero te dizer que não é qualquer conselheiro. No livro de Esther, nós observamos que o rei Xerxes, ele chama homens experientes,
homens que conheciam dos costumes, das leis da Pérsia, homens que tinham discernimento. Olha só, então quando você for buscar conselhos, entenda, você não pode buscar conselhos com qualquer pessoa. O ponto crucial é, aquelas pessoas que você busca conselhos são pessoas sábias, são pessoas experimentadas, porque eu quero te dizer que se você busca conselhos com pessoas que não têm essas características, você acaba correndo um risco muito grande de tomar, na verdade, decisões erradas. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero te chamar a atenção. Antes de tomar decisões, você precisa buscar conselhos. Agora, você não pode buscar esses conselhos com qualquer pessoa. Busque conselhos com pessoas experimentadas, porque dessa forma a probabilidade da sua decisão ser errada é muito pequena. Bom, e um ponto que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: o conselho ele tem a capacidade de ampliar a nossa visão. Quando o Xerxes ele chama os conselheiros do reinado, os conselheiros mostram algo muito interessante para Xerxes. Xerxes ele estava muito chateado com a rainha Vaxi, porque feriu o ego dele, porque ele chamou ela e ela não obedeceu. Então isso chateou muito as emoções de Xerxes. Bom, só que os conselheiros mostraram para Xerxes algo muito maior. Eles mostraram para ele o seguinte: a rainha não apenas te ofendeu, a rainha gerou um problema muito maior do que você está vendo. Na verdade, ela serviu de mau exemplo para outras mulheres do reinado. Porque vamos pensar bem, Vaxi era uma rainha. As mulheres olhavam para Vaxi como referencial. Todas as atitudes de Vaxi eram vistas por outras mulheres. Então a tendência era que essas mulheres se espelhassem em Vaxi. Então o que aconteceu? Os conselheiros ampliam a visão de Xerxes, como se eles dissessem: olha, você está emocionalmente chateado com Vaxi, mas o problema que ela gerou é um problema muito maior do que as tuas emoções, Xerxes. Na verdade, isso pode gerar um problema com outras mulheres do reino. Porque se a rainha desonra o rei na frente de autoridades, de nobres, então aquela mulher simples que está lá na casa vai fazer a mesma coisa com seu marido. Então a gente observa aqui que os conselheiros ampliaram a visão de Xerxes e mostraram que a situação era muito mais séria do que ele imaginava, na verdade. Então observe bem aqui algo importante. Pelo fato da rainha ser um referencial de liderança na época, e geralmente a liderança ela serve como exemplo. Então todas as atitudes de Vaxi implicariam nas atitudes das outras mulheres do reinado. Então, busque conselhos, porque talvez a tua visão esteja tão pequenininha que você não consegue enxergar até os problemas muito maiores que estão por trás. Bom, então a partir do conselho que deram para Xerxes, ele toma a decisão de tirar a rainha Vaxi do seu posto de rainha. Bom, agora o reinado está sendo uma rainha. Como é que pode um reinado ser uma rainha? Então, os conselheiros também, de uma forma bem assertiva, colocam para Xerxes que ele precisava colocar uma outra rainha no lugar de Vaxi. Bom, e aí nós observamos algo bem interessante. Os conselheiros de Xerxes mostram a ele o seguinte: olha, Xerxes, para colocar alguém no lugar de Vaxi, não pode ser qualquer pessoa que você vai colocar. Você precisa fazer uma seleção para você ver quem você vai colocar no lugar de Vaxi. Agora, os conselheiros dão a Xerxes conselhos muito assertivos, porque um bom conselho, ele precisa ter assertividade. O conselho que eles dão agora para Xerxes é um conselho estratégico. Eu quero te dizer
que existem conselhos que precisam ser bem direcionados, assertivos. Ele disse, olha, você precisa chamar os seus servos para que eles possam ir atrás de mulheres virgens, tá? Ou seja, mulheres que nunca tiveram outra relação com outros homens. E essas mulheres serão preparadas durante um tempo para que elas possam chegar à tua presença. Olha só. Por quê? Porque, como eu falei, a rainha, essas mulheres, na verdade, seriam selecionadas e uma delas seriam escolhidas ao posto de rainha. Então, essas mulheres precisariam passar por todo um preparo para estarem no posto de rainha. Então, aquele conselho foi acolhido por Xerxes porque foi um conselho bem direcionado. Então, olha o outro ponto que nós precisamos observar. Então, bons conselhos são conselhos que em muitos momentos eles vão ter direcionamento. Direcionamentos que vão fazer a diferença para as nossas vidas. Então, observe esse ponto importante. E mais uma vez, eu falo a vocês, olha a importância de um conselho. E, claro, Xerxes aceitou o conselho e pediu para que fosse levantado várias mulheres ali da região, para que essas mulheres fossem tratadas para até o momento correto elas se encontrarem com o rei. E a partir daí, esse momento, ele iria ter como fazer a escolha de quem ficaria no lugar de Vasti. Então, nós vemos que não basta ter boas intenções. Conselhos precisam ter direções, em muitos momentos, práticas, tá? Então, observe isso nesse conselho que Xerxes recebeu dos seus conselheiros. E aqui nós entramos em um momento crucial da história, em que entra nessa história os personagens Mordecai e Esther, também conhecida como Hadassa. Eles eram do povo judeu. E Mordecai viu a oportunidade que Esther teria de ser uma das selecionadas à rainha. Esther, ela tinha perdido os pais, Mordecai era o seu primo, e esse primo era o que estava cuidando dela. Então, ele conduz Esther a participar dessa seleção. Mas ele dá um conselho muito sábio a Esther. Ele diz, Esther, você não pode dizer a sua origem no palácio. Você não pode dizer que você é do povo judeu. Olha só, em muitos momentos, o conselheiro vai precisar te orientar a calar, a guardar, a ficar em silêncio, a aprender a não falar demais em muitos momentos. Por quê? O povo judeu estava passando por um processo de exílio. Então, isso poderia prejudicar na seleção de Esther. Então, ele pede para que Esther pudesse guardar essa informação, para que ela viesse a silenciar. Então, vai ter muitos momentos que um bom conselheiro vai direcionar que você silencie, porque talvez a sua fala possa te prejudicar, tá bom? Então, muito cuidado, porque às vezes falar demais acaba trazendo sérios problemas para você. E ao invés de te ajudar, acaba te atrapalhando. E agora chega um momento crucial em que aquelas mulheres, elas iriam se apresentar diante do rei. E aqui algo acontece. Aquelas mulheres, elas poderiam escolher qualquer coisa que elas quisessem do harém antes de irem até o palácio. Agora, Hegai, que era um servo que estava cuidando dessas mulheres, ele dá um conselho a Esther. Um conselho, por sinal, bem importante. Porque, na verdade, aquelas mulheres, elas passariam por mais uma prova e elas não estavam se dando conta. No momento em que falam a essas mulheres que elas poderiam escolher o que quisessem ali no harém, na verdade, elas estavam sendo testadas em seu caráter. Como eu falei, uma rainha não poderia ter qualquer atitude. Ela teria que ter atitudes diferenciadas de outras mulheres. Hegai, ele diz para Esther
escolher algumas coisas apenas do harém. Ali ele estava ensinando a Esther o domínio próprio, o equilíbrio, não se deixar conduzir pela vaidade, porque com certeza muitas daquelas mulheres devem ter se empolgado, escolhido assim coisas, enfim, várias coisas, pela vaidade, pela ambição. E Esther, de uma maneira sábia e obediente, ela ouviu a direção daquele conselho. E por conta disso, ela foi escolhida. E ela, na verdade, ela agradou aos olhos não apenas do rei, mas os olhares de outras pessoas. Então você observa aí o quanto é importante você ter pessoas em que te direcionem conselhos importantes. Aquele conselho foi um conselho que ensinou a Esther, onde o indivíduo ele precisa ter domínio próprio, ele não pode se deixar levar pela vaidade nem pela ambição. Porque uma rainha também precisaria ser uma mulher equilibrada, não se conduzir por esse tipo de coisa. E foi exatamente aquilo que Esther, ela não se deixou ser conduzida, porque Esther buscava obedecer aos conselhos. E o final da história que nós sabemos é que, claro, ela foi escolhida como rainha para ficar no lugar de Vasti. Bom, o livro de Esther nos mostra o quanto os conselhos de fato moldam o nosso destino. O quanto ele pode nos prejudicar ou nos ajudar, a depender das pessoas que eu busco conselho, a depender do tipo de conselho que eu ouço. Bom, portanto, a grande questão é, você busca por conselhos? Esse é um primeiro ponto necessário. Quais conselhos você tem ouvido? E terceiro, de quem você tem ouvido esses conselhos? Eu quero que você reflita a respeito dessas questões, porque talvez muitas decisões que você tomou na sua vida, elas não forem decisões corretas, justamente porque você não buscou conselhos. E eu quero deixar aqui também, antes de finalizar esse vídeo, de falar de um dos maiores conselheiros, porque na verdade esse conselheiro é superior a todos os outros, que é o Espírito Santo. Esse é um conselheiro que nós devemos buscar, sobretudo, porque com certeza quando nós buscamos esse conselheiro, ele vai te direcionar a pessoas que vão te dar bons conselhos, porque você precisa dele, que se chama Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos direciona a tomada de decisões importantes em nossas vidas. Você tem tido relacionamento com ele, buscado o direcionamento dele, porque o Senhor deixou esse conselheiro para nos conduzir enquanto filhos de Deus. E se você ainda não tem esse conselheiro em sua vida, é algo muito simples para você adquirir. É você crer em Jesus Cristo, porque a partir do momento que você crê em Cristo, você tem esse conselheiro habitando dentro de você. Então busque crer em Cristo Jesus, que com certeza você vai ter esse direcionador em sua vida. Bom, e se você viu que é importante esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, não deixe de curtir o nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreva, porque aqui com certeza você vai receber bons conselhos. Que Deus abençoe a tua vida. Tchauzinho e até o nosso próximo vídeo.